Voltando a falar do que eu havia parado, né? Tive que fazer essa pequena interrupção para atender minha vizinha que veio aqui trazer comida para os cachorros. E geralmente ela faz isso na hora do almoço, né? Então agora eu vou voltar naquele assunto que tem a ver com essa divisão binária, essa divisão dual do mundo, da interpretação das nossas experiências, que é feita pelo platonismo, pelo pensamento platônico, que tem início lá na Grécia Antiga, né, e vem até hoje incorporado no catolicismo e nas religiões protestantes mesmo, nas religiões judaico-cristãs, né? Não somente no catolicismo, mas voltado para o judaísmo mesmo, que tem a ver com todo aquele passado judeu que nós não vamos abordar agora. Se nós comentamos que já não tem mais, não existe essa divisão dual, essa separação entre o mundo da matéria e o mundo das ideias, há uma enorme, talvez infinita, potencialidade, capacidade, né, de termos mais possibilidades ainda, tentando falar de uma maneira mais simplificada. Existe uma diversidade ainda maior quando nós falamos do fenômeno da vida. É claro que a gente não vai abordar esse assunto de uma maneira acabada também, dogmática. Entretanto, nós não precisamos, quando nós pensamos através de um pensamento que seja oriental ou que seja ocidental, mais desconstruído de uma certa maneira, né? Quando a gente começa a fazer esse movimento, nós entendemos que puramente a ideia de movimento mesmo é que faz essa, que perpassa mesmo as relações existenciais, as relações econômicas, sociais, políticas das sociedades orientais, porque nós já vivemos segundo um modelo unilateral, né, uma visão única do mundo, que é o Ocidente. Falamos, nos comunicamos através de um léxico, de um vocabulário restrito à nossa cultura. Inclusive o próprio português, eu sempre que eu posso, eu consigo, eu tento na verdade instigar esse debate, que é sobre o português e o brasileiro, que tem autores que falam, né, hoje em dia, sobre essa diferença entre o português e o brasileiro, que o português seria o idioma que veio com Portugal, né, que está em Portugal, mais especificamente, e o brasileiro que está aqui no Brasil, através da variedade linguística, né, das variações linguísticas também, falando de uma maneira resumida, lá da sociolinguística, lá do pessoal que estuda a questão da variedade, né, da pluralidade, voltando a falar da capacidade de ter mais opções, de ter mais possibilidades mesmo, de escolher através do nosso vocabulário, de não colocar uma palavra como errado, uma maneira de se expressar como errado, uma maneira de falar, né, que apesar de ser entendido, existe sim essa capacidade de segregar as pessoas, de executar o racismo, de perpetuar a ignorância através do uso das palavras, apontando o dedo, né? Apontando o dedo e indicando quando alguém está falando errado. Sabemos que não existe, então, esse conceito também de errado dentro dessa visão oriental, como nós conhecemos por meio do Ocidente, né, do nosso catolicismo, que tem uma visão um pouco mais sofredora, apesar de existir esse debate entre o Testamento, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e apesar de falarmos sobre o Deus punitivo e o Deus que é só amor, nós podemos também fazer essa espécie de reflexão, né, essa instigação, para que mais uma questão seja levantada, porque as questões são mais importantes do que as respostas. E voltando a falar sobre Exu, através da visão desse artigo, ela usa a psicologia analítica, né, de Carl Jung, que é um psiquiatra, psicólogo suíço, que desenvolve toda uma teoria mais voltada para as questões etéreas, né, espirituais, mas não somente isso, porque antes de mais nada ele é um cientista, um estudioso, não somente filósofo, não que isso seja algo depreciativo, mas algo que acrescenta várias outras categorias no nome dele, né? Então essa personalidade é bastante marcante na psicologia ocidental mesmo, né? Psicologia mundial, quem sabe. Por isso ele se baseia em Freud, né? Ele trabalha o conceito de inconsciente também, rapidamente falando do inconsciente, mas não de uma maneira
superficial apenas, apesar de ser rápido, mas o inconsciente, resumindo aqui para você que não conhece ou que nunca ouviu falar, né, que é algo bastante comum, mas ao mesmo tempo não é. O inconsciente é o lugarzinho da nossa mente, né, um lugar, entre aspas, ele não é um lugar físico exatamente, mas ele é algo que está lá como uma parte da nossa mente, também uma divisão que não é divisão, né, que compõe nossa psicodinâmica e faz com que nossa cabeça funcione, nós continuemos vivendo e tudo aconteça com uma homeostase, um equilíbrio, uma harmonia, né? Por isso, o nosso inconsciente é onde fica a sujeira mental, é onde fica até os nossos sonhos, eles refletem o nosso inconsciente. Quando a gente tem pensamentos impuros, né, indignos, que a sociedade não aceita, através do nosso superego, através das regras morais. Por exemplo, eu devolvo ou eu não devolvo quando a caixa do supermercado, da mercearia, seja lá onde for, alguma atendente ou atendente masculino me devolve mais troco. Quando ele me devolve uma quantidade maior em dinheiro, eu devolvo para o atendente ou eu fico comigo? O que eu faço quando eu não estou sendo observado? Tem a ver com ética, tem a ver com moral. Voltando a falar disso, e não saindo, né, da nossa linha de raciocínio, que tem a ver com religiosidade africana e malandragem, Exu seria, através da psicologia analítica, a representação do trickster, né? Numa tradução livre, trickster é essa palavra de origem inglesa, né? De origem, provavelmente, origem inglesa mesmo. O trickster é a representação do malandro, né? O nosso coringa brasileiro. Essa é a minha distorçãozinha, a minha interpretação, na verdade, que tem a ver com essa nossa conversa, né? Com esse nosso diálogo. Por isso, o trickster, nesse artigo, ele é a figura de Exu. Exu é trickster, Exu é o trapaceiro, é o malandro. E é interessante também que ele fala ali sobre o mito, né? Ele fala sobre a fundação, sim, digamos, da lenda de Exu, a partir de uma visão específica aqui, mas antes ele começa o artigo citando o caso de uma mulher que ela foi ludibriada mesmo, ela foi enganada, ela foi roubada, né? Por uma estelionatária, uma espécie de vidente, uma curandeira lá, alguém que nem merece a alcunha de curandeiro, talvez nem isso, porque ela roubou R$2.000 através do medo, né? Através da distorção dos sentimentos que na verdade já estavam ali. Então ela tem uma responsabilidade, não tem ao mesmo tempo, é uma espécie de linha tênue também que a gente não vai discutir aqui a questão moral, né? Criminal, se ela merece ser condenada ou não. Apesar de ser um caso de polícia, é um caso relatado aqui no artigo por meio de uma matéria no jornal. Então essa matéria no jornal ela foi recortada, ela foi retirada, colocada no artigo e cita uma vítima que perde R$2.000 porque a estelionatária, a suposta macumbeira, né? Ela roubou esses 2.000 dizendo que tinha 14 Exus em cima da cliente, né, da vítima. E pensando dessa forma, seguindo esse raciocínio, nós vemos que existe sim uma manipulação do medo. Esse medo ele está no inconsciente coletivo, né? Então Carl Jung ele vai trabalhar o conceito de inconsciente coletivo, que é aqueles medos, aqueles traumas, aquelas coisas que não foram superadas, que não foram colocadas para fora, né? Não foram trazidas à luz. Ele trabalha a vidente nesse caso, né? Aquela pessoa que ludibriou a vítima, ela fez essa manipulação dos medos, dos desejos e talvez dos sentimentos mais ocultos daquela pessoa. Os desejos no sentido de que ela queria uma espécie de cura, ela queria uma salvação para aqueles 14 Exus, né? Então o medo só foi aumentando quando ela acrescentou em quantidade, quando ela colocou, voltando, ou melhor, falando um pouquinho de outra parte do artigo sobre os Exus a granel, né? Colocando toda essa quantidade de Exus, ela manipulou, ela aumentou o medo, porque é como se os Exus estivessem sendo vendidos a granel devido à quantidade grande, né? Que eles estão dispostos nessa religiosidade desde sua formação. Inclusive tem vídeos no YouTube de instituições
especializadas nisso, que dão cursos, dão palestras, falando que existem mais de 6 milhões de Exus. Então, se existem mais de 6 milhões de Exus, são arquétipos, segundo esse artigo aqui, né? Esse termo é utilizado através da psicologia analítica, arquétipos, construções de personalidades que são razoavelmente fixas, né? Essa é a minha interpretação. Eu sempre vou frisar isso, de personalidades sociais que já estão lá estigmatizadas, marginalizadas ou não. E o inconsciente ele se manifesta dessa forma, ele é extravasado, ele é canalizado para fora pela identificação com esses arquétipos.